Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros escuros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa cor de vinho. E hoje eu começo a nossa aula contando a história de uma princesa, a princesa Dido, também chamada de Elissa. Ela teve que fugir do país dela porque o seu irmão, o rei Pigmalião, matou seu marido. Então, ela fugiu, levando consigo as riquezas do marido assassinado e acompanhada por amigos e adversários do rei Pigmalião. Dido escolheu a colina de Birsa para se estabelecer. Mas a região já era habitada pelos berberes. Sem muitas posses, ela ouviu do rei que só poderia ocupar a terra que conseguisse cobrir com o couro de um único boi. Só que o rei não contava com a inteligência da princesa. Então, ela mandou cortar o couro de um touro em tiras bem estreitinhas, com a qual ela pôde cercar uma imensa área de terras. E assim ela construiu a poderosa cidade de Cartago. Esse mito foi descrito por Virgílio no livro A Eneida e conta a criação de Cartago, que foi uma das mais poderosas e ricas cidades da antiguidade. E eu comecei essa história para falar da antiguidade africana, para falar de poderosos reis, de poderosas rainhas e de impérios muito ricos. Então, vem comigo que eu vou te contar essas histórias. Mas antes eu vou começar a nossa aula mostrando a queridinha dos historiadores, que é a linha do tempo. E a gente divide os períodos históricos para poder ficar mais fácil a compreensão desses períodos. Mas a gente não pode esquecer, tem que ter em mente, que são divisões arbitrárias que a gente utiliza para tornar o aprendizado mais didático. No caso da antiguidade, como estudamos hoje em dia, foi fruto de muitos debates acadêmicos e da luta pelo reconhecimento de outras civilizações do mundo antigo. Isso porque os europeus do século XVIII, que começaram a criar essa história de linha do tempo, buscaram encontrar as raízes da Europa moderna nos antigos gregos e romanos. A partir do direito romano, da democracia, da filosofia e das formas de governo dessas civilizações do continente europeu, é que eles se inspiraram para falar da modernidade europeia. Por isso, os europeus criaram o termo antiguidade clássica para se referirem às antigas civilizações da Grécia e de Roma. Ao chamar a antiguidade greco-romana de antiguidade clássica, os europeus estavam claramente supervalorizando aquela sociedade em detrimento de outras. E foi no decorrer do século XIX, quando o imperialismo europeu se expandiu para outras regiões como o Egito e a Mesopotâmia, que essas civilizações entraram para a antiguidade. E foi somente no século XX, após muita luta e debate, que outras civilizações tão importantes quanto e que tiveram também um passado na antiguidade, entraram nos estudos acadêmicos. E hoje o estudo da antiguidade também analisa as civilizações das Américas, da China e da África, que é o que nós vamos estudar hoje. E quando se fala em antiguidade africana, logo a gente lembra de quem? Do Egito. Claro, né? Foi uma civilização que teve uma duração muito grande. Ela foi uma civilização que se perpetuou por quase 3.000 anos. Além disso, tem os monumentos, né? Quem não se lembra dos grandes monumentos egípcios e das pirâmides? E além disso, a história do Egito está muito ligada com a história da Europa por causa de Roma. Ou seja, a gente lembra do Egito. Só que a antiguidade africana teve outras civilizações tão importantes e ricas quanto o Egito. E vamos começar a falar da civilização núbia. A civilização núbia surgiu há mais ou menos 4.000 anos antes da Era Comum e assim como a civilização egípcia, ela também cresceu às margens do rio Nilo, chamada também a dádiva do Nilo. Isso porque eles controlavam as cheias a fim de melhorar a irrigação e conseguir boas colheitas. Mas por volta de 2.000 anos antes da Era Comum, as comunidades núbias se uniram sob um único rei. Dessa unificação surgiu o reino de Kush, tendo Napata a primeira capital e um importante centro comercial e religioso.
Por séculos, as riquezas do reino de Cush foram levadas para o Egito. Ébano, marfim, gado, ouro e escravizados. Ou seja, o ouro de Cush enriqueceu o Egito. Mas, quando o reino de Cush se expandiu e passou a ser uma ameaça, os egípcios o invadiram por volta de 1.500 anos antes da Era Comum, tornando Cush um vice-reino. Este foi o período da egipcialização da Núbia. Os núbios adotaram a religião, o culto às divindades egípcias, os costumes funerários, a construção de pirâmides, por exemplo. Em Napata e Meroe, cidades cuxitas, foram erguidas numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 antes da Era Comum, Cush libertou-se do domínio egípcio e emergiu como uma potência africana. Quando o monarca núbio derrotou os assírios, povo que estava dominando o Egito naquele momento, unificou o Egito e Cush, sendo aclamado senhor dos dois reinos, iniciando o reinado dos faraós negros no Egito. A dinastia dos faraós negros perdurou por 52 anos, quando foram derrotados pelos assírios e Cush foi novamente invadida pelos egípcios. E como nós, historiadores, sabemos disso? Porque, afinal de contas, os egípcios tinham a tradição de apagar qualquer vestígio dos invasores. Nós sabemos disso porque, em 2003, foi encontrado numa cratera no Sudão, uma cratera que estava fechada há 2.000 anos, vários vestígios dessa presença dos faraós cuxitas, os faraós negros, na África. Mas o tempo passou e após o domínio egípcio, o Império Kush renasceu, agora ao redor da cidade de Meroe, e se estendeu por mais 1000 anos. Agora, o que vale destacar na civilização cuxita, o Império Cuxita, é a importância das mulheres nessa sociedade. Segundo o historiador Walter Passos, a diferença essencial do governo das rainhas-mãe, chamadas Kandance, no Império Kush, além de administrarem, o governo delas não era vitalício e nem hereditário. Uma Kandance governava por 10 anos, outra por 20 anos e outra por 30 anos. Em seguida, o ciclo recomeçava em uma alternância de poder, evitando assim o despotismo e possibilitando uma paz política que proporcionou o grande desenvolvimento da civilização cuxita. Havia um parlamento que detinha o verdadeiro poder, composto por sacerdotisas e sacerdotes, anciãos e anciãs, com função senatorial, representantes da população. Segundo as pesquisas mais recentes, a origem da democracia é mais africana do que grega. Ainda segundo o historiador Walter Passos, as rainhas cuxitas, além de governarem o reino, elas também comandavam os exércitos. Inclusive, uma rainha muito importante conseguiu derrotar o Império Romano. Ela se chamava Amanichaqueto. De acordo com Estrabão, um geógrafo e filósofo do mundo antigo, ele conta pra gente que após o exército romano ter destruído, arrasado a cidade de Napata, a rainha Amanichaqueto não se deu por vencida. Ela reorganizou o exército dela e queria tomar a cidade. Contudo, o general Petrônio descobriu e regressou para conter a invasão, a retomada de Amanichaqueto. O impasse foi grande e os emissários da Kandance solicitaram conversar com Augusto, esse aí representado nesse busto, que estava na ilha de Samos para negociar a paz. Estrabão conta que os embaixadores obtiveram tudo o que pediram e César até reformulou os tributos que havia imposto. As Kandance iniciaram uma tradição matrilinear, ou seja, um sistema de organização social no qual a ascendência materna é que é levada em conta para a transmissão do nome e da pertença a um clã. Para o historiador Walter Passos, dentro do matriarcado não houve escravização e nem exploração de gênero, fato este que ocorreu somente com o advento do patriarcado. Outro importante império africano foi o Império Axum, que é considerado um dos 4 grandes impérios do final da Antiguidade, junto com a Roma, com a Pérsia e com a China.
Nesse império, eles acreditavam numa mitologia muito interessante, de que a rainha de Sabá, aquela lá da Bíblia, vivia lá. Aquela que, junto com o rei Salomão, teve um filho. E por isso, os reis e imperadores de Axum se diziam descendentes desse filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. E isso fazia com que o governo deles ficasse legitimado. Certamente, esse mito não é realidade, mas a lenda serviu para legitimar essa dinastia por séculos. Tanto que a partir do século I da era cristã, o Império Axum se expandiu pelo norte da Etiópia, parte da Pérsia, sul da Península Arábica e no século IV da nossa era, a conquista de Meroe, capital do reino de Cush. Deste modo, construiu-se um império que abarcava ricas terras cultiváveis do norte da Etiópia, do Sudão e da Arábia. Nos séculos 7 e 8 da nossa era, o reino se enfraqueceu, enquanto os árabes muçulmanos emergiram. O Império Axum deixou um legado de riquezas, como a língua que ainda é falada na região, a igreja etíope com suas tradições e o patrimônio arquitetônico. Para finalizar o nosso passeio pela antiguidade, eu vou voltar a falar da cidade de Cartago, aquela que eu falei no início da nossa aula. É claro que aquela história da Dido é bem interessante e bonitinha, mas o que a história e a arqueologia sabem é que Cartago foi fundada no século IX antes da Era Comum pelos fenícios e se tornou uma grande cidade que dominou as rotas comerciais no Mediterrâneo. O Império Cartaginês era uma cidade-estado que se localizava no norte da África, às margens do mar Mediterrâneo, próximo de onde hoje é a cidade de Tunis, capital da Tunísia. No entanto, a prosperidade de Cartago fez com que a cidade-estado entrasse em choque com outra superpotência, a Roma, no século II antes da Era Comum. As lutas entre cartagineses e romanos ficaram conhecidas como as Guerras Púnicas. Ao final da Terceira Guerra Púnica, Cartago foi incendiada, dizimada e o seu chão foi salgado para que nada nele crescesse. No ano de 146 antes da Era Comum, chegou ao fim o império e a hegemonia de Cartago, que havia durado 600 anos. Agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre os grandes impérios e reinos africanos, vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje? Vimos o conceito de antiguidade clássica e as mudanças nos estudos na atualidade. Vimos o reino de Cush, sua relação com o Império Egípcio e a sua ascensão. Vimos o papel das mulheres e o poder das Candaces. Vimos o Império Axum, suas lendas e a expansão territorial. E vimos a fundação e a importância econômica da cidade de Cartago. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar para vocês um desafio. Vamos ler a letra do samba enredo da Escola de Samba Salgueiro em 2007. Nesse samba diz o seguinte: Candaces, mulheres guerreiras, na luta, justiça e liberdade, rainhas soberanas, florescendo para a eternidade. Novo mundo, novos tempos, o suor da escravidão. A bravura persistiu, aportaram em nosso chão. Na Bahia, alforria, nas feiras, tradição. Mães de santo, mães do samba, pedem proteção. A partir desse belíssimo samba enredo e do que vimos na aula de hoje, o desafio que eu deixo para você é: o que você achou de mais interessante sobre as Candaces e o que a nossa sociedade tem a aprender com o reino de Cush? Nossa aula agora fica por aqui e eu espero você até a próxima. Tchau!